Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Boa Noite Rio Branco desta terça-feira, o primeiro programa da semana. Eu lembro sempre a você que nós estamos aqui de terça a quinta-feira a partir de 8h30 da noite, às sextas-feiras, Tribuna Livre. Até quinta eu informo se nós vamos gravar um programa novo esta semana ou se nós vamos continuar com as reprises dos melhores programas do ano passado. Olha, neste bloco aqui, você que faz parte, ou aí que tem um familiar, um amigo que se preocupou desse grupo, com esse grupo de 2.700 servidores que foram contratados sem concurso público anterior ao ano de 88, é isso, doutor? Na verdade, são servidores, justamente servidores públicos, temos grupos em que nós definimos as situações jurídicas de cada servidor. Existem servidores que ingressaram antes de 1983, servidores que entraram entre 1983 e 1988, servidores que ingressaram após 1988. Nós vamos já entender, portanto, com o doutor aqui, Cristóvão Pontes de Moura, ele é procurador-geral do Estado em exercício. Eu recebo com muita satisfação justamente para falar sobre esse assunto, já que no dia 19 de fevereiro, o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para que o Estado do Acre demitisse esses servidores está vencendo. Doutor Cristóvão, seja bem-vindo, uma satisfação tê-lo conosco. Eu que agradeço o espaço, Arquibaldo, até para a gente poder falar com a população diretamente, fazer os esclarecimentos devidos sobre essa situação que deve estar afligindo a maioria da nossa população. 2.700 pessoas, afinal, não é pouca coisa. Isso daria, inclusive, aí teria um impacto muito grande nos serviços públicos prestados pelo Estado, não é verdade, doutor? Nós temos analisado, além dos impactos no serviço público, os impactos que isso daria também na questão social. E você imagina 2.700, 2.500 famílias atingidas pelo fantasma do desemprego e sem a sua renda, sua única fonte de renda. Pessoas com uma idade até um pouco já avançada, sem oportunidades no mercado de trabalho. Como é que nós lidaríamos com essa situação? E com base em tudo isso, além de um estudo jurídico aprofundado da questão, a Procuradoria-Geral do Estado, ela formou um grupo que muitos da imprensa chamam de força-tarefa. Esse grupo, formado por vários procuradores, está passando mais de um ano estudando a questão e chegando a soluções para os casos concretos decorrentes do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3.609. É bom destacar, Arquibaldo, e você falou em prazo final para a demissão desses servidores. Na verdade, não existe um prazo para a demissão. O Supremo não deu um prazo para a demissão. O que ele deu foi um prazo de modulação dos efeitos do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade para considerar que até o dia 19 de fevereiro de 2015, a norma declarada inconstitucional, que é o artigo 37 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual, incluídos pela Emenda Constitucional 38 de 2005, ele vai considerar, então, essa norma válida até 19 de fevereiro de 2015. O que quer dizer isso? Na prática. Na prática. Quer dizer que até lá, essa norma concedeu a esses servidores algo chamado efetividade. Essa efetividade concedida por essa norma, ela é considerada válida e com todos os seus efeitos jurídicos até 19 de fevereiro de 2015. A partir de 19 de fevereiro de 2015, os servidores passariam a não ter mais a incidência dessa norma. Mas não existe, repito, uma determinação do Supremo Tribunal Federal para essa demissão. O que há da parte da PGE é a análise das consequências jurídicas da falta dessa norma do ordenamento jurídico nas situações concretas de cada servidor público do nosso Estado. Por exemplo, em relação à aposentadoria, é um caso? A aposentadoria é uma situação de quem está contando o seu tempo de aposentadoria e dentro desse prazo de modulação alcançou os requisitos para aposentadoria, formou esse direito previdenciário, ele não pode ser atingido nesse seu direito. O senhor disse que há uma força-tarefa, doutor Cristóvão, e o senhor disse no início, na minha apresentação também, que há 3 grupos distintos que entraram em períodos diferentes no serviço público. Se não estou enganado, o senhor me corrija se eu estiver errado. Como é que essa força-tarefa, esses procuradores, esse conjunto de procuradores estão fazendo? Tratando caso a caso ou tratando esses grupos por período de admissão?
nós estamos tratando das duas formas. Por quê, Arquibaldo? Além de tratar os grupos diferentes para sistematizar melhor o trabalho, nós também temos que fazer uma análise casuística, porque as situações são as mais diversas possíveis. Situação de admissão, de ascensões funcionais, de como essa pessoa, qual foi o curso dessa pessoa no serviço público, de requisitos para ingresso no cargo. Então, você tem várias situações diferentes. E nós fizemos esses estudos, claro, primeiro fazendo a separação, digamos assim, macro, dos grandes grupos diferentes, a chamada modulação material, que até o nosso antigo procurador-geral falava bastante disso, e para realizar essa modulação material dos efeitos concretos desse julgamento do Supremo, é que nós analisamos cada caso concreto. É importante dizer e repetir, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela não pode, o julgamento dessa ação, ela não pode determinar qualquer efeito concreto diretamente ou automaticamente. Esses efeitos concretos, eles decorrem da nulidade da norma que foi declarada inconstitucional. E essa nulidade, ela não pode ser, a declaração dessa nulidade, ela tem que ser analisada conforme cada situação concreta, conforme os elementos de fato que nós temos à disposição. Entendi. Agora, doutor, eu aprendi lá em 1989, quando eu entrei no jornalismo, que quando a gente não entendia uma resposta do entrevistado, a gente não teria vergonha de perguntar de novo. Foi uma grande lição que eu aprendi no jornalismo. E eu acho que a mesma dúvida que eu estão alguns telespectadores também em relação a essa explicação jurídica do que acontece a partir do dia 19 de fevereiro com essa decisão do STF. E o que, acrescento, pode ser, a partir desta data, feito pela Procuradoria-Geral do Estado, o que já está sendo feito para contornar essa situação. Apenas para atualizar também a situação do processo, né? A ADI ainda não transitou em julgado. Certo. Muito embora o prazo esteja para vencer o prazo da modulação, não existe uma determinação de demissão, eu repito. Existe um prazo da modulação dos efeitos dessa decisão. E nós interpusemos um embargo de declaração nesse processo, e ele está pendente de julgamento pelo Supremo. Certo. Para e passo a isso, como eu já disse, a Procuradoria tem esse grupo, essa força-tarefa, para analisar os efeitos concretos nas situações de cada servidor. Eu digo ao servidor público que está em sua casa agora, e talvez imaginando que possa ou não ter seu vínculo funcional atingido por essa decisão, que, na verdade, o Estado, desde o início, ele se comprometeu em fazer essa análise jurídica. E cada situação de servidor que tiver algum problema, alguma nulidade passível de revisão, esse servidor... Dê um exemplo, por exemplo, doutor. Uma questão de nulidade, por exemplo, o servidor foi admitido sem concurso público e ele não sequer preenchia os requisitos de um cargo. Por exemplo, ele exercia um cargo de nível superior sem ter esse diploma de nível superior, vamos dizer. Seria uma situação em que esse servidor, ele estaria de má fé nesse cargo. Além de toda a relação ser nula, ele estaria de má fé. Então, sequer as cláusulas de preclusão o protegeriam. Esse servidor, caso uma situação como essa, nós o notificaríamos para que ele também tenha acesso a essa ampla defesa. Nós não poderíamos demitir ou desligar qualquer servidor do serviço público sem dar o devido processo legal. Então, esse servidor receberia uma notificação e aí ele teria o prazo para se defender, enfim, para que essa decisão administrativa fosse tomada. Entendi. Certo? Então, o servidor que até o momento não foi notificado de qualquer situação dessa, é óbvio que ele não pode ser desligado, não poderia ser desligado sem esse contraditório, sem toda essa análise ampla e plena da sua situação jurídica. Eu suponho, doutor Cristóvão, que durante este período, são quantos anos aí? Os mais antigos têm quantos anos? Que estão entre esses 2.700? Os mais antigos, nós temos servidores dos mais antigos dos anos 70. Dos anos 70. Gente que ainda não se aposentou. Já tem o quê? Né, que teria até os requisitos para se aposentar. Tem 50 mas e... se aposentar. 40 anos? Algo 70, 30, 45 anos, então. E os mais recentes, que são... Porque a emenda ela é bem clara, ela delimita também no tempo. Não é qualquer servidor que ingressou nesse período que estaria abrangido por esse dispositivo que foi declarado inconstitucional. Perfeito. Ele
delimita até 31 de dezembro de 1994. E por que ele delimitou nesse período? Porque foi um marco da mudança de regime do seletista para o estatutário. O Estado, antigamente, ele admitia as pessoas por meio de contratos individuais de trabalho. Certo. E a partir desse novo regime administrativo, o Estado passou a admitir mediante uma relação jurídica administrativa. Correto. Eu suponho que entre esses 2.700 servidores, o senhor deu um exemplo muito prático, por exemplo, daquele que ocupa um cargo que deveria, para o qual deveria ter sido concursado com o diploma de nível superior, ele não tem. E se ele, é uma pergunta, eu acredito que entre esses 2.700 deva ter alguns assim, e se ele adquiriu esse diploma ao longo do seu exercício da função, isso vale no Supremo Tribunal Federal? Bom, é importante, antes de qualquer resposta de caso concreto, Arquibaldo, também eu tenho muito cuidado em responder casos concretos e consultas baseadas em exemplos, porque sempre pode haver uma ou outra situação diferente em cada caso. Então, posso ser cobrado depois, mas você disse que naquele caso certo. Poderia, e depois tem um outro aspecto que, na verdade, muda toda a situação jurídica. Sobre a questão de ser ou não aceito no Supremo, é importante destacar que qualquer procedimento adotado pelo Estado com base nessa lei também está sujeito a um questionamento no Supremo. Uhum. Nós não estamos livres de qualquer questionamento no Supremo, e isso é um outro capítulo, talvez de uma novela que já dura bastante tempo. Mas nós estamos convictos de que os direitos que deveriam ser resguardados foram resguardados pela Procuradoria-Geral do Estado e pelo governo do Estado do Acre também, que o governador Tião Viana sempre se demonstrou sensível a essa situação e disposto realmente a tomar até medidas que nós entendemos que vão além das suas forças, mas também a sua vontade de ajudar esses servidores. E nós abraçamos essa causa também, mas sempre com base em entendimentos jurídicos. Em nenhum momento tentando passar por cima da Constituição, tentar por cima do nosso ordenamento jurídico. Doutor, eu vou insistir nessa questão. Então, essa data que o senhor já falou que não, o senhor já explicou que 19 de fevereiro é uma data que não vai obrigar ninguém a ir para a rua. Mas existe esta possibilidade numa data futura, caso a PGE, por exemplo, eu espero que não, obviamente todos nós esperamos que não obtenha êxito nesse caso? Arquibaldo, tudo está em discussão, tudo pode ser discutido. Uma própria admissão via concurso público, ela pode ser discutida se você, às vezes, discutir uma cláusula do edital que não teria atendido a determinada situação. Nós não temos, como juristas, como garantir que, eventualmente, num futuro, após um questionamento, o judiciário possa ou não adotar determinado entendimento. Até porque o judiciário ele tem essa independência para decidir conforme a sua convicção. O que nós temos é que, no âmbito do Poder Executivo, no âmbito do Estado do Acre, do governo do Estado do Acre e da Procuradoria-Geral do Estado, há situações, dentro do nosso entendimento, que devem ser resguardadas, vão ser resguardadas. Entendi. Se possível, todos os atos administrativos estão sujeitos a esse controle judicial. Entendi. É por isso, doutor Cristóvão, que há muito tempo já na minha vida eu cheguei à conclusão de que alguns assuntos jurídicos assim que eu tenho que tratar jornalisticamente, e eu os faço com muita dificuldade, não é porque pela minha capacidade intelectual, não. É porque nosso ordenamento jurídico é muito complicado mesmo. É bastante essa situação do ordenamento jurídico, na verdade do direito, em si ela é bastante intrincada, a questão normativa, as interpretações diversas, perfeito, as diversas correntes interpretativas. É um universo bastante rico, pelo qual eu sou apaixonado, mas eu compreendo também que para o profissional que não pertence à área jurídica, eu não diria leigo porque tem uma formação numa área que eu também não domino, que é o jornalismo, uma área que eu respeito bastante, mas para os profissionais que não são da área jurídica realmente parece conversa de doido. Doutor Cristóvão, nós temos também, vamos passar por esse assunto, o senhor já deu os esclarecimentos em relação a esse caso, eu acho que já apaziguou aí o espírito de muita gente. Em relação a essa vitória também, é um caso similar que obteve a Procuradoria-Geral do Estado contra aquela decisão do Tribunal do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, que impedia que as cooperativas prestassem serviço para o Estado. Isso foi revisto? Era uma sentença, na verdade, oriunda de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, certo,
E nessa sentença se decidiu que o Estado estaria proibido de contratar cooperativas de trabalho e deu um prazo de 48 horas sob pena de multa de R$400 mil dia. E nós interpusemos, imediatamente após a intimação, interpusemos o recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho e também ajuizamos a ação cautelar para o mesmo tribunal. O relator que recebeu a decisão foi muito sensível à argumentação do Estado do Acre e nós temos a convicção de que houve um equívoco nessa sentença, porque ela se baseou em suposições de que a cooperativa de trabalho não estaria atendendo aos requisitos da cooperativa, e nós tínhamos documentalmente demonstrando que estariam atendendo esses requisitos, e o Tribunal Regional do Trabalho suspendeu os efeitos dessa sentença e conseguiu manter nos seus postos esses mais de 10 mil cooperados, seriam mais de 10 mil famílias também sem essa fonte de renda importante. Uma grande vitória, portanto. Uma grande vitória para toda a sociedade acreana. Certo. Doutor Cristóvão, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Viu, pela sua vinda. Isso aqui foi uma aula de direito que o senhor nos deu. Eu, como bom aluno, sempre disposto a aprender, aprendi muito com o senhor aqui hoje. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado a você também que nos assiste. Faremos mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho eu volto. Por favor, não saia daí.